E aí, meu pãozinho de doce, tá bom? Seguinte, hoje eu vou fazer um videozinho aqui mostrando as entradas que fizemos hoje, no dia 15/11, no feriadinho, tá? Eu sei que eu tô sumido aqui do canal, tô sumido do perfil, tô sumido todo do canto, mas é porque eu precisava, né, desse tempo pra mim. Hoje as entradas não foram também lá, essas coisas assim, mas é interessante você ver dias ruins também, ver como é que a situação é complicada e como a gente consegue dar uma driblada nisso tudo, beleza? Então se você já curtiu a ideia, dá um curtir aí, comenta o que você achou depois e vamos pro vídeo. Tá, como vocês sabem, eu opero sempre ao vivo com a Fraternidade e hoje eu tava mais focado na leitura mais de fluxo, tá? Não tava tão focado assim na leitura básica que tem lá do Beginner, tá? Aqui foi uma gravação de 1 hora e pouca, que foi um pouquinho antes da notícia, né? Nesse momento, a gente tinha aqui o GPJPY, e o GPJPY tinha chegado na região interessante que eu tinha marcado um pouquinho antes, onde a gente tinha falta de oferta. O que isso significa? Quer dizer que nessa faixa de preço que eu marquei, a gente não tinha pessoas vendendo. É muito raro ter pessoas vendendo naquele ponto, digamos assim. Então, quando o preço voltou, né, quando ele chegou aqui naquela região, da forma que chegou, estava interessante a gente poder executar uma posição e assumir um risco aqui, só que um risco tranquilo, né? E olha só o que aconteceu assim que ele chegou, tá? Então, foi uma operação, olhando pelo preço, estava estranha, tá? Eu sei que você deve estar achando estranha, mas foi uma operação que fazia sentido pela região, tá? Também tinha informação aqui do volume, a gente também tinha uma queda, né, do volume aqui bem acentuado, trabalhando muito abaixo da média, então quer dizer que tinham poucas negociações. Dá pra ver aqui pelas as duas ferramentas, dá de enxergar de boa. Aqui. Aí foi o momento que eu marquei onde tinha sido o clique, né? E aí, ó, acelerando um pouquinho, olha o que aconteceu com a vela, reverteu. A minha segunda operação foi aqui no Eurodólar, tá? Eurodólar, onde no fluxo a gente tinha uma informação, deve estar um pouco pequeno para você, mas a gente tinha informação de que existia uma liquidez bastante forte aqui, ela foi consumida na hora que ela chegou e depois reposicionaram um pouco mais para cima. Então já estava esperando que o preço, né, passasse por aqui, desse aquela estourada, acelerasse um pouco mais. E lá no gráfico de preço, nós tínhamos aqui a média móvel de 200. Só que o que eu esperava? Não esperava na média, eu esperava um pouquinho acima dela, tá? Aquela coisa, quando a gente está usando leitura de fluxo, a gente não fica ali olhando só para o preço, né? Eu vou pelo fluxo. Se o fluxo diz que tem mais região para cima, ele pode ir mais para cima. Então eu não fico entrando no meio do caminho. Acelerando um pouquinho, fora que ele, né? Você vê que na hora que ele começou a encostar perto da média, aconteceu de novo, né? Renovaram as liquidez aqui para cima, quando o preço chegou que era para ter sido executado, não executou. Cancelaram a posição exatamente na hora que ele chegou. Então, né? Induzindo a galera a comprar mais. Quando passou um pouquinho, a gente ficou conversando, teve outras oportunidades, e aí fora que ele chegou aqui, em cima da média. Qual foi o motivo desse clique? E esse clique foi perigoso, tá? Eu peguei ele sozinho, na real. Eu peguei porque no exato momento que ele tinha chegado no preço médio, que estava interessante, não tinha mais liquidez aqui pra cima, tá vendo? Morreu a liquidez aqui pra cima. Tinha compra, as pessoas estavam comprando, só que foi cada vez mais fraco. Pô, Bruno, mas o volume aqui tá forte, mas o acumulado e tal. Sim. Eu sei, não foi uma operação tão boa assim. Eu ganhei por cagada no último segundo, ele segurou. Só que logo em seguida, vocês vão ver aqui agora, na próxima vez que ele deu aquela subidinha, né, ele fechou a vela e a próxima deu uma rebitadinha bonitinha. Olha lá. Nessa rebitadinha bonitinha, eu não tava com a tela aberta nessa hora, mas foi na hora que ele deu essa subidinha aqui, foi o momento que ele chegou em uma área muito interessante de venda. Tá? A gente tinha um delta muito forte aqui. E aí aquela coisa, né? Pô, se fosse para ele continuar subindo, ele deveria ter aumentado lá no fluxo, deveria ter aumentado um pouquinho mais, né? A pressão compradora, e não foi o que aconteceu. Então, nessa hora, a gente arriscou um pouquinho acima da média, pensando para que essa vela aqui conseguisse derreter e segurar os preços, tá? Então, era uma área importante de venda, fez sentido também. Essa outra foi aqui no GBP/USD, né? O que é que a gente tinha aqui? Nós tínhamos aqui um movimento de correção, né? Ele já tinha tentado vir aqui, testar essa liquidez aqui para baixo, e ele tentou subir, ok? Só que essa alta que ele deu não foi uma alta bem aceita, digamos assim. Houve muito mais posições de venda do que posições de compra para o preço subir. Quer dizer que as pessoas estavam tentando defender, então é natural que o preço volte a trabalhar naquela área de preço, né? Quando ele chegou aqui, né? Não sei se você consegue ver direito, deixa eu trocar a cor da canetinha aqui. Quando ele chegou aqui,
que era a área de compra, era a área mais interessante de compra, tanto aqui quanto aqui embaixo, nesse ponto, foi o momento né, que aconteceu essa disputa, que as pessoas continuaram comprando e fizeram o movimento acontecer. Quando ele foi chegando, eu errei tava o valor errado e eu acabei tendo o trabalho de ir lá ajustar. Na hora que eu fui ajustar, o preço voltou. Quer ver? Deixa eu acelerar o vídeo para vocês verem. Ele voltou e aí eu não consegui pegar, mas teria sido mais uma operação vitoriosa aí. Olha o que aconteceu no final da vela. O que rolou? De novo, o preço veio aqui. Tá vendo? Dá de ver um pouquinho, não sei se vocês conseguem enxergar direito, mas tá meio azul. E quando o preço voltou aqui de novo, começou ao mesmo nível de disputa, para poder cada vez mais travar o preço. Então assim, por mais que tivessem pessoas tentando vender, tentando fazer com que o preço caísse, ele veio fazer um teste de demanda. E tinha. E aí o mercado foi embora. Então foi uma operação que eu acabei deixando passar aí. E por último, só que essa aqui é um pouco mais complicada, foi uma operação que saiu pós a notícia. Então eu teve bastante notícias hoje. E aí, na hora que o preço fez a correção do movimento inteiro, ele voltou aqui em cima na FIBO de 78. Não pensa muito na FIBO, mas foi uma FIBO de 78 aqui. Só que era a região de compra do dia. Tá vendo aqui que a FIBO Black até alertou que tinha chegado antes e tal, aquela coisa toda na hora de SD. Região de compra do dia. Já tinha feito um reteste aqui, ele poderia vir um pouquinho mais embaixo. Então o que eu fiz, tá? Eu fiz, a galera acho que não chegou a fazer. Eu tava explicando pra eles aqui, tá vendo? Riscando exatamente o que eu risquei pra vocês. Essa área era a região de compra do dia, foi onde tudo se iniciou. Com a correção desse jeito, muito provável que a galera voltaria a comprar. A galera fecha a posição aqui pra poder comprar mais barato de novo. Então o que eu fiz? Como tava ficando muito perto do tempo acabar, eu subi o timing. Sem mexer aqui no ativo, eu só subi o time. Porque eu reparei que, no final do movimento aqui, da leitura dentro da vela, no final do movimento, a defesa não foi vendedora. A briga, quer dizer, a briga não foi vendedora. A briga foi compradora. Então tinha interesse. E se você reparar nessa faixa aqui, era o momento, era uma zona onde é que tinha muito mais compra do que venda. Então eu arrisquei uma operação um pouco mais longa, uma operação para 2 velas aí. E aqui foi o resultado, se liga. Pronto. Ainda arrependido de não ter pego no Forex no final das contas. Aí aqui foi do ouro, que a gente ficou interessada, mas ali o fechamento da vela. Aqui. Então, aqui finalizou a vela. Tá vendo que depois não teve mais disputa de venda, não aconteceu mais nada, o preço só simplesmente subiu e travou ali. É isso, não foi um dia tão fácil, foi um dia com bastante oportunidade na real. Por que não foi tão fácil? Porque, por exemplo, teve 2 entradas que eu tomei loss, eu não sei aonde que foi direito, e também foi o lance de que, assim, não foi uma leitura tão simples quanto parece. Tu olha assim, eu falando depois, parece moleza, tu olhar, saber que tem um ponto de compra, ponto de venda e tal, mas na prática, na hora que o negócio tá acontecendo ali, cara, tu tem que ter muita atenção pra não fazer esse tipo de cagada. Beleza? Então foi isso, essas foram as operações de hoje. Espero que tenha dado para poder entender alguma coisa, conseguir agregar alguma coisa para você. E comenta aqui embaixo se você pegaria essas entradas, que tipo de coisa que você viu aqui que te agregou de alguma forma. Belezinha? Se você não me segue, segue lá no Instagram. Tamo junto, é só o começo.